Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações, que fica após o livro de Jeremias, e vamos ler o capítulo 3, até o versículo 24. Lamentações, capítulo 3, 19 a 24. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, como teu povo nos colocamos em tuas mãos, já gratos por tudo aquilo que o teu bondoso Espírito Santo falou no nosso coração ao longo desse culto. E a nossa oração é que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, que ela nos corrija, nos conforte, nos transforme. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aflições. Ninguém passa por esta vida sem elas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar aflições. E há momentos em que o nosso coração se aproxima de Deus, cheio de tristeza e angústia. Sentimos sentimentos humanos de dor, de abatimento, onde as palavras, mesmo em meia oração, se tornam muitas vezes pesadas. Às vezes enfrentamos a solidão e tristezas profundas. Talvez você em algum momento já tenha se sentido assim, talvez você esteja se sentindo assim, talvez em algum futuro próximo ou distante você se sinta assim. O que é que eu faço? Há algum remédio para a minha aflição, para a minha dor, para os meus medos? E se você é um cristão verdadeiro, esse texto traz uma palavra de esperança para você. Você não está só. Há um Salvador pactual que cuida de você. E esse texto foi escrito exatamente por alguém profundamente triste e angustiado, Jeremias. O próprio título do livro, como nós temos em português, já nos diz muita coisa, Lamentações. Ele foi escrito por Jeremias, de acordo com a tradição do povo de Deus. Nós vamos encontrar em 2 Crônicas 35, 25. E o título na língua hebraica desse livro, literalmente, é Eká, ou como, ou de que maneira. É a palavra que vai aparecer várias vezes, no capítulo 1, no versículo 1. Como já é solitária a cidade, outrora populosa. O capítulo 2, versículo 1, como o Senhor cobriu de nuvem sua ira a filha de Sião. Capítulo 4, versículo 1 também, como se escureceu o ouro. E literalmente o título desse livro em hebraico mostra, através dessa interrogação, dessa profunda pergunta, esse sentimento de horror que Jeremias experimenta, de juízo. O templo havia sido destruído. Deus havia cumprido a sua fidelidade pactual, conforme ele diz em Levíticos, em Deuteronômio 28, se o povo se rebelasse e pecasse contra o Senhor, Deus traria juízo sobre a nação. Eles seriam levados ao cativeiro, e Deus então cumpre essa palavra. Deus levanta profetas, mas o povo nega-se a ouvir esses profetas, sobretudo Jeremias. Ele profetiza a destruição do templo, ele vê a destruição do templo, ele vê a destruição da cidade que ele tanto ama. Então é dentro desse contexto de
sofrimento pessoal e nacional que Jeremias escreve essas lamentações. E o mais impressionante é que em sua dor mais profunda, Jeremias ainda assim oferece a mais bela lamentação já escrita a Deus. E é por isso que esse livro tem sido traduzido, ou tem sido reconhecido, ou intitulado como sendo Lamentações, porque de fato reproduz a mensagem do livro. Deus era digno do seu melhor, no pior momento da sua vida. Ainda no momento mais terrível da vida de Jeremias, ele ainda compôs essa maravilhosa lamentação. E a estrutura do livro, o livro de Lamentações, são 5 lamentos. Literalmente nós temos 5 capítulos, são 5 lamentos que Jeremias faz a Deus. E a forma como ele escreve é maravilhosa, porque ele escreve os 4 primeiros capítulos em forma de acróstico. O que é que significa isso? Um acróstico significa que ele usa as palavras do alfabeto hebraico, como se fosse em português de A a Z, e para cada verso ele então vai compondo. O capítulo 1 é um acróstico, o 2 é um acróstico, o 3 é um acróstico, ou seja, ele escreve de forma estética, uma forma belíssima. Os 4 primeiros capítulos, ele vai usar, para cada capítulo, esse acróstico, usando as 22 letras do alfabeto hebraico. O único capítulo que não é acróstico é o 5º, que vai mostrar exatamente esse caos, esse pedido de socorro final. Então, de alguma forma, existe uma estética do capítulo 1 a 4, e o 5 parece que propositalmente não há acróstico nenhum, porque representa esse pedido final de socorro, de caos. Sua forma mais simples são sempre 2 linhas, a primeira com 3 sílabas acentuadas e a segunda com 2. E o efeito, para quem lê, quem tiver essa oportunidade um dia de ler, ou ouvir alguém lendo em hebraico, o efeito produz um som triste para os ouvidos de quem ouviu, que é perdido para, obviamente, os tradutores modernos, mas quando você escuta, você percebe a estética, a beleza, a tristeza de alguém que compõe algo maravilhoso. Mas no meio daquele caos, quando Jeremias vai orar a Deus, ele não se vê melhor do que o seu povo. Jeremias vai usar uma característica importante que é personificação. Ele se identifica com o pecado do seu povo, ele faz como Daniel, ele clama, ele se identifica. E aqui nós temos, nesse capítulo que nós lemos, que é o objeto da nossa atenção, Jeremias reconhecendo no capítulo 3 que ele é o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. É assim que ele começa o capítulo 3, reconhecendo o juízo, o furor de Deus, as trevas. Ele diz que Deus fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou no versículo 5 contra mim, me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos. Versículo 7, cercou-me de um muro, já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. E veja o versículo 8, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. É assim que ele sente, mesmo quando eu oro, quando eu clamo a Deus, parece que Deus não quer me ouvir. Deus parece que havia esquecido de fato do seu povo. E é dentro desse contexto, então, que nós temos o capítulo 3, que é o lamento dos aflitos, literalmente. O capítulo 3 fala a respeito disso. E o capítulo 3, do versículo 20 e 21, especificamente o versículo 21, é um versículo dobradiça, como nós chamamos, porque tem implicações com o que veio antes, mas também tem implicações com aquilo que vem depois. Ele faz esse lamento, do versículo 1 a 21, e depois ele vai apontar as misericórdias de Deus, que são lembradas, de 22 a 39. Ele chama o povo a uma renovação espiritual, no versículo 40 a 42. Ele mostra as terríveis consequências do pecado, versículo 43 a 54. Ele então também traz uma palavra de conforto e imprecações, no versículo 55 a 66. Então, em que ponto está exatamente esse texto que nós lemos? Está nesse ponto onde ele faz esse lamento profundo, mas ao mesmo tempo, em meio a essa profunda dor, ele lembra da misericórdia de Deus, do amor pactual a Deus. Esse é o cerne do texto.
Então, qual a ideia principal aqui do versículo que nós lemos, do versículo 19 até o versículo 24? Qual é a tese, qual é o argumento central aqui? E será o tema do sermão também. Esse texto nos ensina como é que Jeremias enfrentou as aflições, lembrando-se do amor pactual de Deus. É exatamente também isso que nós vamos meditar nessa noite. E será o tema do sermão: como enfrentar as aflições do coração. Como enfrentar as aflições do coração, lembrando-se de Deus e do seu amor pactual. Como enfrentar as aflições do coração, lembrando-se de Deus e do seu amor pactual. E há 3 ideias aqui que nos chamam a atenção. Primeiro, versículos 19 a 20, pedindo socorro em meio às lembranças amargas. A primeira coisa que ele vai fazer. Ele pede o socorro de Deus em meio às lembranças amargas. Segundo, versículo 22, ele traz à memória a esperança divina. Ele lembra de coisas que naquela circunstância podiam trazer esperança. E por último, versículo 22 a 24, ele reafirma a confiança no Deus pactual pelo que ele é. Então são essas 3 ideias que nós vamos meditar. Eu vou repetir para aqueles que quiserem notar o esboço do sermão. Como enfrentar as aflições do coração, lembrando-se de Deus e do seu amor pactual. Primeiro, pedindo socorro em meio às lembranças amargas, 19 a 20. Segundo, trazendo à memória a esperança divina, versículo 22. E por último, reafirmando a confiança no Deus pactual pelo que ele é. Agora vamos analisar verso por verso. Primeiro, pedindo socorro em meio às lembranças amargas. Quando nós lemos o capítulo 3, nós vemos esse crescendo de aflição. Jeremias vai mostrando, ele vai abrindo o seu coração diante de Deus e mostrando a sua aflição, a sua dor, a sua angústia, como ele se sente, como aparentemente Deus não admite a sua oração. É como se existissem nuvens, é como se ele dissesse: a minha oração, parece que Deus cerrou e ele não escuta as minhas orações. Ele então começa a mostrar de forma personificada como a situação dele, do povo, estavam juntas nessa situação terrível. Do versículo 17, do capítulo 13, ele diz assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Há um momento onde ele diz assim: eu não tenho mais nem esperança em Deus, acabou, é o fim. É o fim. É exatamente esse crescendo da aflição que leva ele naquele ponto, chegar nesse ponto nevrálgico, onde ele diz assim: acabou, não tem jeito. E é dentro desse momento tão terrível que ele vai começar, em primeiro lugar, a fazer isso que ele diz aí. Ele vai pedir socorro em meio a essas lembranças amargas. Veja o que ele diz no versículo 19 e 20. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, do veneno. A primeira coisa, quando ele chega no momento, no ponto máximo da sua angústia, da sua dor, é pedir que Deus se lembre da sua aflição. Uma tradução literal do texto hebraico seria: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Outra tradução seria: lembre-se da minha aflição e do meu vaguear, do absinto, da amargura. Lembra-te da minha aflição. E a palavra aqui que ele usa no hebraico para aflição é a ideia de pobreza, de sentimento de abandono. Eu me sinto como um pobre, eu me sinto como alguém abandonado. Lembra-te disso, Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto. A palavra aqui que ele usa no hebraico é a ideia de inquietação, desorientação. A ideia de absinto e veneno, que na verdade era uma espécie de planta amarga, que era que nós chamamos de Artemisia absinthium, era uma erva amarga e venenosa. Ele diz assim: a minha vida, o meu pranto é como um veneno, a minha alma está profundamente envenenada. E no versículo 20 ele continua: a minha alma continuamente os recorda. É interessante que na língua hebraica, literalmente, minha alma lembra e lembra em uma forma perfeita, que indica uma ideia de profunda intensidade. É por isso que o nosso tradutor usa a palavra
possivelmente tenha assim na sua Bíblia, constantemente. Essa é a forma do hebraico fazer exatamente a intensificação, usar os superlativos, repetindo as palavras. Então, continuamente ele lembra e lembra e lembra, minha alma lembra e lembra, e uma tradução literal seria, e afunda minha alma. Se abate dentro de mim, como tem na nossa versão. Ele então lembra, e pede, aliás, ora para que Deus se lembre da sua aflição. É a primeira coisa que ele faz, ele pede socorro a Deus em meio a essas lembranças amargas. A dor e o sofrimento é o momento ideal para você se voltar para Deus e fazer o que Jeremias fez, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu cheguei num ponto que eu não consigo, eu não suporto. Então lembra da minha dor, do meu pranto. A minha alma está sempre recordando, eu estou abatido. Essa é o primeiro caminho para enfrentar a aflição, meu irmão. É contar, é abrir o seu coração de forma sincera diante de Deus. Você vai buscar de fato quem pode te ajudar, Deus. E você então abre, você rasga o seu coração e clama pela misericórdia. É a primeira coisa que Jeremias faz. Qual é a primeira coisa que você faz em meio à aflição? Bom, nós sempre temos o nosso plano A, B, C, D. Nós sempre buscamos esse senso de autonomia, de controle, autocontrole da nossa vida. Ou às vezes buscamos terapeutas, pessoas que de alguma forma possam trazer uma palavra de consolo. Mas o primeiro caminho para aqueles que estão enfrentando a aflição é a oração. É isso que Paulo diz também lá, quando ele escreve aos Filipenses. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, Paulo vai dizer a mesma coisa. No versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Como é que eu venço a preocupação, a aflição? Eu venço com oração, eu venço com súplica. E é interessante que Paulo fala aqui ações de graça, ou seja, eu ainda preciso ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele me dá, porque em meio à aflição, você enxerga apenas a vida sempre pelo lado pior. Eu preciso lembrar. E ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E Deus então vai invadir a nossa mente com a sua presença, e a paz de Deus vai ser um guarda na sua mente. A mente que começa a produzir pensamentos terríveis em meio à aflição, de abandono, e agora a presença de Deus vai trazer essa paz. E é por isso que ele diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a oração faz com que a presença de Deus invada e desconstrua todos os pensamentos terríveis que há na nossa alma. E a primeira coisa que nós temos que fazer é nos voltarmos a Deus, pedindo socorro. Faça isso. Volte-se para o Senhor. Em meio à aflição, esse deve ser o seu primeiro caminho. A segunda coisa que Jeremias faz aqui, ele reafirma a sua confiança no Deus pactual, pelo que ele traz, aliás, à memória, a esperança divina, no versículo 22. Veja o versículo 20, que aqui na verdade em algumas versões é 21, mas vamos ver aqui o versículo 21, quando ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algumas versões, esse versículo é o 21, outras versões é o versículo 22. Na minha versão é o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, naquele momento de dor, Jeremias, além de buscar a Deus em oração, ele traz à sua memória o que podia trazer esperança. Uma tradução literal desse texto seria: essas coisas trarei de volta ao meu coração, portanto, terei esperança. Ele quer trazer de volta coisas ao seu coração. E o que Jeremias quer trazer de volta ao seu coração? Coisas que a aflição nos faz esquecer.
Durante a aflição, nós nos esquecemos de muitas coisas. E uma coisa que nós esquecemos durante a aflição é do nosso Deus e do seu poder e da sua graça. E Jeremias diz assim: eu quero trazer de volta ao meu coração essas coisas. O que é que ele quer trazer? O que pode dar a ele esperança? Qual é a esperança do povo de Deus? Então, em meio à aflição, primeiro eu oro a Deus, eu abro o meu coração, mas eu preciso trazer de volta ao meu coração, à minha mente, coisas que me podem dar esperança. Eu olho à minha volta, eu olho de forma humana e não vejo esperança na minha aflição, no meu sofrimento, na minha dor, na minha angústia. E a minha mente está inquieta. E o que é que eu faço? Eu preciso trazer a minha mente, eu preciso brigar contra o meu coração, eu preciso fazer como Davi. Por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus e ainda o louvarei. Eu preciso trazer de volta ao coração. E quando eu trago algumas coisas de volta ao meu coração, eu vou ter esperança. E o que é que traz esperança? O que é que Jeremias queria tanto lembrar? O que é que ele não podia esquecer no meio daquele momento tão doloroso que ele estava enfrentando e o povo de Deus estava enfrentando? Aí nós temos o terceiro movimento do texto, que é quando ele reafirma a confiança no Deus pactual pelo que ele é. Ele diz o seguinte: na verdade, as benignidades do Senhor nunca cessam, pois a sua compaixão nunca falha. E aqui Jeremias vai usar uma palavra hebraica, eu já expliquei várias vezes, muito importante, que é traduzida na nossa Bíblia algumas vezes como benignidade, misericórdia, bondade. Mas a palavra hebraica é a palavra hesed. E essa palavra é uma palavra muito importante. Algumas vezes ela é traduzida de várias formas, mas o sentido é muito claro. A hesed é o amor pactual inabalável de Deus. É a lealdade de Deus para com a aliança. É o seu amor infalível. Ou seja, hesed significa que Deus entra em aliança, e havia entrado em aliança com Israel. Deus havia escolhido aquele povo. Deus havia feito uma aliança, um pacto. E nessa aliança, Deus então se compromete a nunca abandonar o povo. É um amor inabalável, é um amor pactual infalível. Deus nunca ia esquecer de fato aquela nação. Era a sua hesed. Então, no meio da angústia, Jeremias diz assim: o que é que eu posso lembrar que vai me trazer esperança? Eu lembro da aliança que Deus fez com Israel. Foi Deus que formou aquele povo. Foi Deus que os elegeu. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que os chamou. Foi Deus que se revelou. Foi Deus que os ensinou a adorar. Foi Deus que deu os sacrifícios. Foi Deus que prometeu que através daquele povo viria o Messias. Esse é o amor pactual de Deus. E esse amor é infalível. A aliança é algo glorioso. E a ideia de aliança significa, de forma simples, é um relacionamento iniciado por Deus, mantido por Deus. É um relacionamento soberano, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de graça, onde Deus se compromete graciosamente a amar pecadores para sempre. É isso que Jeremias está lembrando. A hesed. E veja a palavra que ele usa do Senhor, ele usa Senhor todo em letra maiúscula, significa que ele usou a palavra aí, Yahvé ou Javé, que era a palavra exatamente para o Deus da aliança. Ele está lembrando da hesed desse Deus da aliança. Isso é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque ela se renova a cada manhã. Uma outra tradução literal seria: são novas todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. A lealdade de Deus, ela se renova pelo seu povo todas as manhãs. E aqui vem a parte difícil de Jeremias e nós entendermos. O fato de Deus estar trazendo juízo sobre Israel é porque Deus era leal à sua aliança. Deus havia prometido que faria isso, traria juízo sobre eles.
A lealdade de Deus significa que Ele vai trazer bênçãos, mas também vai trazer juízo como um pai amoroso. Deus estava sendo leal como Deus da aliança. Mas ao mesmo tempo, essa ideia de aliança trazia esperança. Por quê? Porque Ele lembrava que o amor de Deus, a fidelidade pactual de Deus, ela se renova a cada dia. É possível que em algum momento da nossa vida o nosso amor por Deus diminua. É possível que você passe um dia, uma semana sem buscar a Deus, sem confessar o seu amor por Ele. É possível que você passe até altos e baixos na sua vida cristã, mas o amor de Deus por nós não muda. O amor de Deus pelo seu povo se renova a cada manhã. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é o Deus da aliança. Ele é fiel à sua recede, ao seu amor pactual. E é isso que Jeremias está lembrando nessa hora. E ele continua dizendo: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, por isso esperarei nele. Ou seja, qual a porção? O que é que eu tenho nessa vida? Jeremias diz assim, em meio à dor e à aflição, ele diz assim, eu tenho uma porção, eu tenho um arrimo, eu tenho uma garantia. E o que é isso? É o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja, por um lado a sua alma está irrequieta, está angustiada, está em aflição, mas por outro lado ele está lembrando de quem Deus é, do seu amor pactual, da sua recede, e está dizendo, não, o Senhor da aliança, minha alma, aprenda isso. O Senhor é a porção da minha alma. E ele continua. Se você ler o restante do versículo, não vou expor os demais versos, mas ele vai dizer exatamente isso. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Então, ele olha a vida agora a partir dessa perspectiva pactual, onde ele vê no fundo a bondade de Deus. Deus é bom para aqueles que esperam, que confiam nele. Deus é bom. Nesse momento, ele reafirma a sua confiança no amor pactual. Então, em momentos de aflições, você ora, busca e lembra de quem Deus é. E lembra a Ele da sua dor, da sua aflição. Você traz à memória coisas que podem dar esperança. E o que é que pode dar esperança? É o amor pactual de Deus, pelo que Ele é, um Deus que nunca vai abandonar você. E o seu coração vai voltar à paz. Talvez as circunstâncias não mudem, mas o seu coração e a sua mente vai mudar, porque você vai sentir paz. Essa é uma mensagem maravilhosa de Jeremias, do Senhor para nós. Mas todo o texto do Antigo Testamento nós temos que passar pelo processo de Emaús. Se o sermão terminasse aqui, eu estaria falando como um judeu para judeus, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E lá no caminho de Emaús, Jesus faz exatamente isso. Ele mostra como Ele está presente em todo o Antigo Testamento. É por isso que um sermão do Antigo Testamento que não fala de Cristo é um sermão sem nenhum propósito. E então, como é que nós olhamos esse texto à luz da vida de Cristo? Por um lado, nós vemos aqui Jeremias como sendo o profeta intercessor, intercedendo pelo seu povo, mas também abrindo seu coração em profunda aflição diante de Deus. Por outro lado, nós vemos também o nosso Salvador Jesus Cristo. Jeremias é um tipo, uma sombra de um intercessor muito mais glorioso que Deus enviaria, para selar uma aliança muito mais gloriosa, a nova aliança. E essa aliança não seria selada através de sacrifícios de animais, mas com o sangue do seu próprio Filho na cruz do Calvário. O autor dos Hebreus explica isso muito bem, no capítulo 13, abra rapidamente sua Bíblia. Na conclusão da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20 e 21, ele diz de forma maravilhosa, Hebreus 13, 20 e 21, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, veja como ele descreve Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Que coisa maravilhosa!
Se Jeremias tinha certeza do amor pactual de Deus, lembrando da aliança, dos sacrifícios do templo, imagine nós na nova aliança, que olhamos para a cruz, que lembramos do túmulo vazio, que lembramos que temos um Salvador sentado à direita de Deus que intercede por nós, e que nos lembramos que o sangue dessa aliança é eterna. Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai deixar você. Não é possível. Porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. E agora na nova aliança nós lembramos desse Jesus, que lá em João 17 intercede pelo seu povo, que ora por mim e por você. E que não apenas orou enquanto estava aqui, mas hoje, sentado à direita de Deus, Ele intercede por mim e por você. Ele está conosco em nossa caminhada. Ele nunca vai nos abandonar. Essa é uma certeza eterna. Então o que é que eu faço quando eu estou em aflição? Eu lembro desse Salvador eterno que me ama, que me conduz. E é por isso que no versículo 21, o autor dos Hebreus diz que Ele vos aperfeiçoa em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Na cruz nós lembramos desse Salvador glorioso que nos comprou, e Ele traz descanso presente, mas também certeza de descanso eterno, como o autor dos Hebreus diz no capítulo 4, nós entramos no descanso quando nós cremos em Cristo. Viver é difícil e complicado, mas há sempre descanso em Cristo. Jesus é o intercessor, Ele é o modelo também que nós devemos seguir, de alguém que confia no Pai, de alguém que se entrega, não apenas orando pelo seu povo, mas demonstra uma absoluta confiança em Deus, mesmo quando o Pai coloca diante dele a dor, o sofrimento, ele confia, ele descansa, ele enfrenta a aflição, confiando no Pai. E ele então, como diz Pedro, nos deixa o exemplo e os passos para nós seguirmos. A nossa esperança está naquilo que Cristo fez na cruz, e nos comprando e nos colocando dentro dessa aliança eterna. Mas a nossa esperança também está naquele que intercede por nós, aquele que está sentado à direita de Deus. Como o autor antigo dizia, eu sei que tem um coração que bate por mim, sentado à direita de Deus. Sim, Cristo não tem apenas a natureza divina, Ele tem a natureza humana, Ele é um homem perfeito. Então eu sei que tem um coração sentado à direita de Deus, que bate por mim, que intercede por mim, e que me deixou um exemplo para seguir em meio às aflições. Há um famoso hino de William Cowper, que eu já várias vezes repassei aqui para os irmãos. Eu gosto demais dessa música do William Cowper, um jovem que enfrentou muitos problemas emocionais na sua vida. Ele tinha um problema sério de esquizofrenia. E ele então compôs esse hino de forma maravilhosa. Deus se move misteriosamente. É um dos hinos mais famosos em língua inglesa. E ele diz o seguinte: quando as trevas escondem a sua face adorável, eu descanso em tua imutável graça. Em cada tormenta aguda e violenta, minha âncora está presa dentro do véu. Deus se move de forma misteriosa na realização dos seus milagres. E veja o que ele diz: Ele firma seus pés no mar e cavalga sobre a tempestade. Deus age em nossa vida e nós nem mesmo enxergamos. É como se Ele estivesse, de fato, andando sobre o mar. E Ele continua dizendo: nas profundezas insondáveis das minas, com habilidade que nunca falha, Ele entesoura seus mais esplêndidos planos e opera sua vontade soberana. Ele continua: vós santos temerosos, tomai novo alento. As nuvens que tanto vos atemorizam são abundantes em misericórdia e irromperão em bênção sobre vossas cabeças. Às vezes nós vemos nuvens de tristeza, de temor, de medo, de aflição. Ele diz: essas mesmas nuvens, elas também nos lembram de um Deus soberano, elas são abundantes em misericórdia. Não julgueis o Senhor por meio de fracos sentimentos, mas confiai neles por sua graça.
Por detrás de uma providência que amedronta, Ele esconde uma face sorridente. Seus propósitos logo amadurecerão, revelando cada hora. O broto pode ter um gosto amargo, mas a flor há de ser doce. A incredulidade cega certamente errará e julgará como inútil a sua obra. Deus é o seu próprio intérprete e certamente a esclarecerá. Essa é uma poesia, de fato, uma música belíssima, com uma letra muito profunda sobre a providência de Deus. Então, quais são as aplicações que nós podemos trazer para nós nessa noite desse texto tão maravilhoso, para a nossa alma, para a sua vida e para a minha? A primeira é que o sofrimento ele pode ser resultado de várias coisas na nossa vida. Nós podemos sofrer por várias coisas. O sofrimento pode ser resultado do juízo pactual de Deus sobre o seu povo, ou individualmente sobre uma pessoa, ou sobre o seu pecado. Talvez o seu sofrimento seja exatamente o fruto de Deus estar julgando o seu pecado. Você está experimentando a lei da sementeira, está colhendo coisas que você plantou a vida toda, pecados, erros. E talvez você está sofrendo por isso. E o que você deve fazer? Bom, mesmo assim, você pode recorrer a Deus em atitude de arrependimento e buscar a sua misericórdia, buscar a sua graça e pedir que Deus transforme a sua vida. E deixar o caminho errado e fazer caminhos corretos e certos. Para que Deus tenha misericórdia, como Ele teve de Davi, que fez uma atitude terrível, pecou contra Deus, mas Deus teve misericórdia. Ele enfrentou consequências e algum sofrimento como fruto dos seus erros, sim. Todo erro tem consequência. Mas Deus pode atenuar essas consequências, graças ao seu amor e à sua misericórdia pactual. Nós lembramos do apóstolo Paulo, quando ele lembra, ele diz: eu fui perseguidor da igreja, mas Deus teve misericórdia, a graça me alcançou. Confie na graça de Deus, que pode atenuar os erros que você cometeu e talvez você esteja sofrendo em sua vida. Mas o sofrimento também pode ter resultado de consequências naturais. De viver em um mundo caído, com todas as suas mazelas, doenças físicas, emocionais, perdas de pessoas queridas, perspectiva de morte, conflito, medo do amanhã. E o que você faz? Mesmo assim, você pode recorrer a Deus em atitude de confiança, em esperança. Se você está enfrentando aflição, porque vive em um mundo caído, porque alguém impingiu algum sofrimento em você, porque você foi traído, porque você está enfrentando terríveis aflições no seu coração, talvez com um familiar, talvez com um filho, com alguém que de alguma forma você tem um terrível relacionamento. Ainda assim, nesse mundo caído, marcado de pecado, nós podemos nos voltar para Deus, lembrar da misericórdia dEle, confessar o nosso pecado e fazer caminhos melhores e ter esperança de que Deus pode mudar as situações, ou pode nos fazer morrer com esperança para aqueles que o Senhor quiser chamar. Mas o sofrimento também pode ser resultado de planos eternos de Deus para nos amadurecer. Planos que nós, obviamente, não conhecemos. Como Deus fez com Jó, nos ensinando a depender da providência de Deus. Lembra de Jó? A vida dele virou um avalanche, aliás, passou pela vida dele, do dia para a noite. Nós estamos lendo o livro de Jó e nós nos sentimos confortáveis, nós sabemos o que está acontecendo. É Deus permitindo Satanás fazer alguma coisa, mas Jó não sabe de nada disso. Um homem crente, próspero, uma família boa, e de repente ele perde tudo. Seus filhos morrem. Ele tem uma doença terrível. E para piorar, os seus 3 amigos dizem assim: você fez alguma coisa, tem algum pecado aí escondido na sua vida. Primeiro tem um que diz que tem uma revelação. Eu tive uma visão, uma revelação, e é pecado. Outro diz, analisa a história e diz assim: não, olhando, a história é simples, a constatação é, quem sofre assim é porque Deus está trazendo juízo. Você fez alguma coisa, Jó. E Jó diz assim: não, eu sou um homem íntegro, eu sou um pecador, mas eu não fiz nada que mereça esse juízo de Deus. Então o sofrimento, ele pode ter muitas vezes, e ser resultado muitas vezes desses planos eternos de Deus, nos levando ao amadurecimento, nos levando a depender de Deus,
a confiar na sua providência, sim. E o que é que você faz? Mesmo assim, você recorre à oração, você tem esperança nesse Deus pactual que não vai te abandonar, como Jó fez, ele confiou. E Deus respondeu às perguntas dele, nenhuma. Mas no final do livro, Deus se revelou a ele disse assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus se revelou de uma forma gloriosa. E ele experimentou a presença de Deus como nunca tinha experimentado antes. E Deus, então, trouxe inúmeras bênçãos sobre a vida dele. O sofrimento também pode ter causas que são inexplicáveis aos nossos olhos humanos. Mas qual o remédio para qualquer tipo de aflição e sofrimento? É confiança nesse Deus pactual, nesse Deus fiel que nunca nos abandona. E o que é a ceia do Senhor? A ceia é isso. A ceia é a lembrança do amor pactual de Deus em Cristo. É na ceia que Jesus é o nosso anfitrião. E nós nos lembramos do pão e do vinho, do corpo e do sangue dele. E nos lembramos dessa recede. E lembramos que o amor de Deus se renova todos os dias. Não há um dia que o amor dele por nós diminua. Mesmo quando ele traz ou permite o sofrimento. Mesmo assim, ele disciplina quando ele nos ama. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos que descansar em Cristo. Ele é o nosso ombro de descanso. Ele é a nossa esperança. E a ceia do Senhor traz essa mensagem maravilhosa. Esse Salvador que diz assim, eu comprei você, você é meu. Eu não vou esquecer você. Então, se você está aqui nessa noite, é um cristão verdadeiro, você pode descansar no Senhor. Independente das aflições, faça isso. Ore a Deus. Traga à sua mente o que traz esperança. Lembre-se desse amor pactual de Deus. Confie nesse Salvador que comprou você. Se arrependa. Faça um autoexame na sua vida, mas acima de tudo, descanse nesse Deus. Esse Deus cujo amor é eterno por você. E se você não é um cristão verdadeiro e está aqui nessa noite, se arrependa nessa noite. Volte-se para Cristo. Volte-se em meio às aflições, talvez às lutas que você está enfrentando. Ele é a esperança. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus pode trazer o consolo para a sua alma, a esperança que você não tem. Isso não significa que Ele vai mudar a situação, mas a presença dEle vai ser suficiente para você. Você vai sentir o amor, o conforto e a força do Senhor. E você vai experimentar a paz do Senhor, independente das aflições. Aflições nós sempre experimentamos. Dor sempre experimentamos. Mas o mais importante nessa noite, e em cada momento da nossa vida, é lembrar do amor pactual de Jesus por nós, o sangue da nova aliança. E a ceia do Senhor traz essa mensagem poderosa para mim e para você. Nós estamos participando da ceia não porque nós escolhemos ao Senhor, mas porque Ele nos salvou e nos chamou, e entrou em aliança conosco. E nós que não éramos judeus, agora em Cristo, a salvação vem para os gentios. E em Cristo nós fazemos parte do Israel de Deus, formado por judeus que creem em Cristo, e judeus e gentios que creem em Cristo. Esse é o Israel de Deus. E nós agora fazemos parte do povo de Deus, e podemos sempre nos lembrar dessa aliança gloriosa. Até quando? Até quando nós vamos enfrentar dor e sofrimento? Até você morrer ou até Jesus voltar. E ele promete então que a ceia do Senhor é uma lembrança, como Paulo diz, até que Jesus venha. Então quando o Senhor Jesus voltar, ou mesmo quando nós morremos e nos encontramos com Ele, ali finalmente acabam todas as nossas aflições, todas as nossas dores. E a ceia nos traz a esperança desse mundo perfeito, que não é uma utopia, é uma certeza. É uma promessa de Deus. Jesus vai voltar. Haverá novos céus e nova terra onde habitam justiça.
e nós viveremos para sempre com o Senhor, onde nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Maranata, que Ele venha. E ali nós entraremos no descanso eterno. Finalmente, um mundo sem aflição, sem dor, sem morte, sem medo, para sempre. Que o Senhor traga sempre essa esperança ao nosso coração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Como Teu povo, nós nos colocamos em Tuas bondosas mãos nessa noite, reconhecendo que somos pecadores, indignos, reconhecendo que estamos enfrentando ou enfrentaremos em algum dia as aflições, por vivemos em um mundo caído. E a nossa oração, Senhor, nessa noite aqui, o Teu Espírito, que é o Consolador, traga todo o consolo aos corações aflitos. Não um consolo vago, baseado em nós, ou em pensamentos positivos, mas um consolo baseado no Teu amor pactual, na Hesed, que agora é selada com o próprio sangue de Cristo, nosso Salvador, que nos promete, como Ele diz em Hebreus 13, 5 e 6, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E afiados nessa promessa gloriosa, de que o Senhor está conosco, que será mais uma vez lembrada na ceia do Senhor. E essa lembrança, e essas verdades profundas teológicas, elas trazem paz ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por isso. O que traz paz ao nosso coração não é pensamento positivo, mas verdades teológicas profundas, ensinadas pela Tua palavra, que acalentam o nosso coração e trazem paz à nossa alma. Nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Amém.